Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje teremos o quadro Você é um Sucesso em Debate. Estaremos fazendo uma avaliação do resultado das eleições com Emanuel Júlio, da Conexão Oeste Produtora, nosso parceiro aqui sempre no debate. E hoje, estreando aqui no quadro Você é um Sucesso, o professor lá do IESP, professor de jornalismo, o Paulo Lima. Boa noite, sejam bem-vindos aqui no programa. Boa noite, Paulo. Já fazia tempo que a gente não vinha aqui, né? Passamos um período de uns 2 meses aí. Verdade. Satisfação. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aí buscar contribuir com a leitura do recado das urnas, né? E o recado das urnas, Paulo e Emanuel Júlio, começou logo com a questão Brasil, cenário Brasil. Nós tivemos a Dilma com 41,9% dos votos, o Aécio com 33% dos votos e tivemos a Marina Silva com 21,32% do voto. O fenômeno aí foi a queda da Marina, né? E o Aécio, que vinha lá com 17, 15, não conseguia nem chegar nos 20, chegou nos 20, meia canha, passou a campanha inteira acanhadamente e de repente varou com 33%. O que vocês avaliam desse cenário? Olha, eu acho que tem um aspecto importante que a gente precisa compreender, olhando nacionalmente, é que foi uma guerra de guerrilhas nas redes sociais, no programa eleitoral, muito forte para desqualificar a Marina. É claro que essa é uma eleição histórica, né? É daquelas que a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos. No meio da eleição, uma figura que começa a crescer, carismática, né? Um dos poucos políticos carismáticos, como Eduardo Campos, sofre aquele acidente que comoveu a todos nós, né? E de uma família tradicional, de Miguel Arraes, de uma lisura, um sujeito que não tinha uma mancha, né? O Eduardo Campos. Isso catapulta a Marina para números impressionantes. E a Marina também com uma história muito bonita. Uma história de tradição, de gente que lutou, se alfabetizou tarde, chegou a professora e também ninguém tem o que dizer da Marina do ponto de vista da gestão pública. E aí o PT veio de uma forma muito truculenta para desmontar esse personagem mítico que a política acabou criando, né? Aquele que herda um patrimônio político importante de votos do Eduardo Campos, que significa para a classe popular algo como uma opção, e que vem da mesma base do Lula, né? Então criou-se ali um grande temor. E aí o PT, eu acho que na minha opinião, foi duro demais. Ele foi trabalhando para desmontar inclusive a Marina ficou muito sentida na entrevista de perda. Ela disse assim: o que eu mais senti foi ser atacada pelos meus amigos, né? Foi a palavra dela na avaliação. Só que nisso, o cenário que eles queriam desde sempre, que era ter o Aécio no segundo turno, acabou sendo exagerado demais, né? E não desconstruindo o Aécio. Os votos que começavam a cair da Marina foram para a opção Aécio Neves, que chega agora no final, no segundo turno, num viés de subida. Então essa para mim é uma nova eleição e que vai ser também disputadíssima, né? Eu espero que seja de um nível melhor, que não seja essa prática de ataque e desqualificação. Agora com esse tempo igual, agora nós teremos um tempo não proporcional, nós teremos um tempo igual para os dois candidatos. Tu acha que as oportunidades serão iguais para os dois, para ganhar? Iguais, 50 para cada um. Eu penso assim, que daqui para frente é uma outra história, né? A eleição começou agora para presidente, né? Espaços iguais, propostas a serem levantadas aí. Os últimos debates mostraram um candidato do PSDB, né? O que se vendeu nas mídias sociais é que ele estaria mais seguro das suas convicções, das suas propostas e tal. Isso a mídia, a rede social vende muito, né? De repente isso pode pegar. Mas uma coisa é certa, né? Espaço igual para todo mundo e eu penso que tudo pode acontecer. Agora, se a Marina está sinalizando em fazer um acordo programático com a Aécio. Isso já está na mídia nacional, né? O vice dela já aderiu ao Aécio, e esse acordo programático leva em consideração o fim da reeleição que ela está pedindo, né, a educação em tempo integral e a questão da sustentabilidade econômica do Brasil. Esses 3 pontos seriam a negociação. Vocês acham que a Marina, aderindo publicamente ao Aécio,
Isso pesa muito, torna favorável mais a coisa para o Aécio, Paulo? Olha, eu acho que ela tem 22 milhões de votos como resultado do primeiro turno. Ela não transfere imediatamente, né? Eu realmente acho que o movimento de quem que é uma classe média, escolarizada, e que mesmo que ela faça um determinado gesto para um lado ou para o outro, eles têm autonomia para decidir qual é o seu caminho. É difícil dizer que ela transfere como alguns políticos transferem. Ela tem também muito voto evangélico. Exato. E o voto evangélico é mais fiel, assim. Sim, mas o voto evangélico também vai seguir orientações da realidade regional, dos acordos regionais. Eu acho que é um pouco também... há um grau de imprevisibilidade. Agora, é claro que um percentual, se ela decide, faz um acordo e isso ganha publicidade nacional, vão mais votos desses 22 milhões para o Aécio. Agora, eu acho que assim, que a Marina está muito machucada com o PT. Isso é questionável. Eu acho que ela vai aderir ao Aécio até por uma questão assim de dar o troco, né? Agora, o Aécio perdeu em Minas Gerais, que é o reduto dele. Né? O Pimenta foi eleito no primeiro turno. Pimentel. Em compensação, São Paulo, o Alckmin deu um banho no PT. Verdade. Onde é que vai ser? A guerra vai estar aí? Né? São os dois maiores colégios eleitorais, né? Agora, eu acho que o fato de não ter uma campanha para o governo do estado de São Paulo, nem Minas Gerais, vai ter que ter um peso das estrelas desses partidos nesses espaços que não é igual você ter 2 segundos turnos, né? Isso tem vantagens para um esclarecimento maior da disputa majoritária. Agora, só para concluir, eu acho que tem sim uma dificuldade muito maior da Marina acenar alguma coisa para o PT, né? Acho que a ferida está muito forte, né? Foi muito fundo a disputa e deixou muito sangramento, sequela, muita sequela. E por isso mesmo que eu acho assim que no caso da Marina, em relação a essa transferência de voto, que esse público, como você falou, é escolarizado, mas esse ressentimento também pode se irradiar no seio do eleitorado. Porque as críticas foram muito pesadas, né? Foram tiros frontais, né? E assim, eu penso que de repente pode, mas a questão regional, como você falou, ela vai mudar muito, né? O Brasil é muito grande, né? Então são várias realidades, várias forças, né? Que se dividem ao longo do país. Eu não sei se para cá e para lá. Agora, falando em quadro regional, entrando aqui para as eleições no Pará, nós tivemos um segundo turno para governador. O Helder Barbalho ficou em primeiro com 49,88% dos votos, o Jatene 48,48%. Deu uma diferença de 50 mil votos. E a diferença foi de 1,4%. Inclusive, se esperava nos últimos momentos até que o Helder pudesse passar os 50 mais 1 e ganhasse no primeiro turno. Então, o que as urnas falaram no estado do Pará? Né? O que foi que houve? Porque a Ana Júlia não se reelegeu. Porque o que se diz é o seguinte, é muito difícil derrubar uma máquina. Você, quando é o governador ou o prefeito, é difícil. A reeleição é quase que certa para quem é o político que está no comando. Quer dizer, o Helder está conseguindo peitar o Jatene, a Ana Júlia perdeu. O eleitorado paraense está mais maduro? Olha, eu acho que a gente tem uma grande curiosidade no cenário do Pará. A Ana Júlia não se reelegeu, né? Ela fez um mandato. Pois é. O Jatene corre risco de não se reeleger. E isso virou uma tradição quando o governo é bem avaliado. Eu acho que nós temos uma outra coisa que dificulta a nossa leitura, é que os dois grupos são associados a duas máquinas de midiáticas. Né? Exatamente, o liberal e o diário. Isso, para mim, é um dos casos mais graves que aconteceu nas eleições de 2014. Acho que tem que ter controle social, tem que ter responsabilidade de divulgar dados que sejam realmente honestos, confiáveis, né? Confiáveis. Todo mundo saiu às escuras para votar, né? É até meio vergonhoso para a imprensa do nosso estado ver esse tipo de cenário, que vira chacota em nível nacional. Agora, é uma outra eleição, eu não sou capaz de dizer quem ganha ou não, a máquina continua forte. Agora, há um comentário importante que a gente não pode esquecer,
o plebiscito marcou definitivamente esse Estado. Né? O plebiscito mudou. Dividiu o Estado. O Estado dividiu e o Jatene está colhendo o fruto de ter sido tão forte pelo não. Né? Inclusive, nesse tema que o Paulo colocou, para deputado estadual, que a gente vai analisar ali no segundo bloco, nós tivemos os 10 mais votados são Santarém. Para deputado federal, os 5 mais votados são Santarém. Aqui, voto aqui de Santarém. O Helder teve 68 contra 30, né, e 3 do Jatene. E o Helenilson foi o terceiro colocado. Quer dizer, o Paulo Rocha ganhou, depois veio a Tolentina, a Marcela Tolentina e depois o Helenilson. Ou seja, realmente o eleitorado santareno está dando troco, né? Lutou por uma causa, né? A causa do Estado do Tapajós esteve em latência durante todo esse período. Ficou claro agora nas eleições, né? Infelizmente a estratégia não deu certo, mas é outra coisa que você vai falar, né? É verdade, né? E isso acabou que o Jatene sofreu as consequências de tudo aquilo que foi falado no plebiscito, Helenilson. Agora, quando o Emmanuel lembra que o Putin não foi reeleito, isso mostra que o PT vem fazendo uma leitura que vai fazer com que ele deixe de ser uma força política no Estado. E já foi. Teve uma governadora há pouco tempo. O Putin foi a aposta do PT quando saia do governo do Estado, e agora foi o Paulo Rocha. Agora, um partido que se dedica a todo o Estado eleger um deputado, não consegue, depois eleger um senador que conseguiu. Né? É uma submissão muito grande, é uma falta de ambição muito grande. Eu acho que o PT está se suicidando no nosso Estado. E em Santarém nem. E o que se verificou também, Paulo, até queria que de repente pudesse analisar, a questão do Paulo Rocha, né? Que no final da campanha, na reta final, quando mostrou-se que ele estava muito bem, né? Que tinha pesquisa que dizia que ele estava em segundo, e na verdade estava em primeiro, que a artilharia da campanha do Helder passou a focar nele, né? Para puxar o voto, numa situação que o próprio Helder não apostava anteriormente. Né? Agora tem outra coisa. Isso é um fenômeno, né? Sem dúvida. Agora tem outra coisa. O candidato do PSDB é caricato, né? É alguém que ninguém leva muito a sério. O Mário Couto fica lá gritando, bate no púlpito. Tanto que o Jefferson Lima ganhou dele. Pois né? O Jefferson Lima é um fenômeno a se acompanhar. É um fenômeno. Ele teve uma... Eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito colocado, muito articulado, chamou atenção, foi forte. Radialista, né? E 2018 disse que a campanha dele, né? não tinha grandes recursos, né? Ele pensou a campanha. Acho até como fenômeno de marketing político, ele foi uma sensação nessa eleição. Estamos no quadro Você é um Sucesso em Debate, avaliando o resultado das eleições de 2014. Não sai daí, daqui a pouco a gente vai avaliar o quadro para deputado federal e deputado estadual.